Viu só? Então a gente tem que tomar cuidado com o uso ou não uso de parênteses. Se a gente tiver uma potência que tiver parênteses, o expoente ele vai ser de todo o numerador, ou melhor, de toda a fração. De toda a fração. Se não tiver parênteses, ele vai ser apenas o numerador. Claro, galerinha, cada caso é um caso. E, portanto, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer os exercícios. Tem um tipo de potência que vocês sabem muito bem, que é aquela potência quando o expoente é igual a 2. Sabe como é que se chamam os resultados das potências cujo expoente é 2? Exatamente! Eles são chamados de quadrados perfeitos. Lembra? Quadrado perfeito é o resultado de uma potência que foi elevada ao quadrado, ou de um número que foi elevado ao quadrado. Aqui também nós temos as frações que a gente pode dizer que são quadrados perfeitos. Na verdade, é quando o numerador e o denominador são números que são quadrados perfeitos. Eu acabei de me engasgar aqui, só um pouquinho. Meu Deus! Desse modo, galerinha, a gente pode criar vários quadrados perfeitos, combinando numerador e denominador como números quadrados perfeitos. Então, por exemplo, a fração 36/49 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ela é o resultado de uma fração, nesse caso 6/7, elevado ao quadrado. A gente pode pegar a fração 121/4 também como um quadrado perfeito, uma fração quadrado perfeito, já que ela é o resultado da fração 11/2 ao quadrado. Então percebam que as ideias de quadrado perfeito, de potenciação, elas continuam aqui. E vejam que a gente já viu a raiz quadrada. Então a gente tem como calcular a raiz quadrada de um número fracionário. Para calcular a raiz quadrada de um número fracionário, claro que no nosso caso ele vai ser um quadrado perfeito. Veja só que bacana. Vamos supor que eu queira que eu queira calcular a raiz quadrada da fração 81/16, ok? O que eu posso fazer? Bom, eu posso simplesmente calcular a raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado dá 81. E a raiz quadrada de 16, 4. Porque 4 ao quadrado dá 16. Então, a raiz quadrada de 81/16 é igual a 9/4. Então, veja que o processo é praticamente o mesmo de quando vimos números naturais. Assim sendo, a gente pode calcular a raiz quadrada de qualquer fração que seja um quadrado perfeito. Lembra que fração não é só parte de um todo ou quantidade. A fração também é um número. Então, eu posso calcular a raiz quadrada de 9/64, que vai ser igual a raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 64, que por sua vez é igual a 3 sobre 8. Então, a raiz quadrada de 9/64 é igual a 3/8. Viu só como fácil é? Ou melhor, como acessível que é? Porque daqui a pouco a gente pode se perder aqui, né? Vai que. Mas a ideia é muito importante. Vejam que, para calcular a potência, a gente calcula a potência do numerador e do denominador. E para calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador. Toma muito cuidado, porque a raiz da fração tem que estar em toda a fração. Imagina que eu tivesse só isso aqui, ó, raiz de 9 sobre 64. Vejam que a raiz está só sobre o 9. Então, o resultado, 3 sobre 64. Toma muito cuidado com isso, viu?